Bom, gente, vamos dando continuidade a saber um pouquinho mais sobre a organização. A organização ela pode ser vista como uma empresa, né, que é uma unidade ou entidade social no qual as pessoas interagem entre si em prol de um objetivo comum, ou uma função administrativa, que é justamente são os processos, o modo como você estrutura os recursos materiais, humanos, como você estabelece as relações de comando. Bom, vamos agora nos ater a como empresa. A organização como empresa tem duas características: a organização formal e a organização informal. O que é a organização formal? É o que a gente conhece como a estrutura formal de autoridade, é aquela que a gente conhece, considera como a pessoa jurídica, que tem as suas, digamos assim, as suas certificações, né, que existem os registros das pessoas, das autoridades, dos regulamentos. E a organização informal são as relações sociais, o modo como a gente interage socialmente entre as pessoas e as relações que se estabelecem. Ou seja, o trabalho, a gente desenvolve uma tarefa, mas muito mais do que isso, é um processo que envolve comunicação, que envolve estabelecimento de uma cultura, uma comunicação própria. A organização informal, gente, ela é muito hoje assertiva no sentido de que a gente tem estudado cada vez mais a chamada psicologia dentro das organizações, o comportamento humano. Nós queremos ter uma empresa dita saudável, de um ambiente de crescimento, em que exista muito mais do que o estabelecimento de metas, que a gente tenha uma empatia sobre aquilo que nós, enquanto pessoas físicas, né, enquanto funcionários, pessoas, estamos ali dentro desempenhando nossas tarefas, mas que as nossas atitudes também estão em congruência com o que a empresa acredita, que tem a ver com a moral, com os valores, com a ética, né? Muito assertivo isso hoje em dia. Você está disposto a passar por cima dos seus valores morais para estar cumprindo uma tarefa, uma designação do seu chefe? É claro que não. As pessoas hoje estão cada vez mais se comunicando, inclusive questionando. Por conta da organização informal, nós também temos a chamada liderança informal, que não necessariamente é o nosso chefe direto, a quem tem autoridade ratificada e retificada, digamos assim, pelos manuais, né, e pelo crachá. Pode ser pela idade, né, que é o mais velho na organização, quem tem mais tempo de serviço, quem tem uma competência técnica para determinada coisa, aquela pessoa que a gente diz que sabe de tudo, amigo da galera. Os líderes informais, gente, ele tem que saber trabalhar com a liderança formal e vice-versa. A existência de uma liderança informal dá vantagens, porque a gente acelera os processos, dinamiza, faz com que você tenha parte, que você entenda que você faz parte do objetivo organizacional. É aquela coisa do sentimento de dono, que a gente hoje ouve muito falar. A desvantagem da organização informal é que as pessoas, às vezes, podem confundir e perder o controle. Hoje, em termos de home office, a chamada organização informal ela tem muito mais peso, porque as pessoas não estão sendo fiscalizadas por um ponto eletrônico, mas elas estão tendo que entregar resultados por conta da chamada confiança. A organização formal é aquela que a gente conhece, racionalizada, com divisão de trabalho, com hierarquia, autoridade, responsabilidade. Ou seja, gente, está no contrato social, no contrato de trabalho, você tem que cumprir aquelas tarefas. Existem deveres e direitos. Direitos é o que a gente conhece como os direitos sociais, né? Direito a encargos sociais, né? A recolhimento do FGTS, de registro em carteira, mas os deveres são as tarefas que nós somos designados, que nós provamos através das chamados certificados que nós estamos aptos a exercer, a executar. Além disso, existem os chamados cargos hierárquicos, que tem a ver com a chamada meritocracia, com as avaliações, com os resultados que eu entrego, a meta que a gente consegue bater, não é verdade? Dentro da área comercial, isso é muito forte. Nós conhecemos o nosso trabalho, nós sabemos que temos que atingir isso. Isso é organização formal. A organização informal é aquela que nos dá direito a ter relacionamento, tratar bem, ter empatia, saber se comunicar de maneira sensível, o ouvido sensível, a boca sensível. E é onde as empresas têm mais crescido, não é verdade?